Cultura Geral. Apoio. UniBH. Aqui, sua nota do Enem vale mais. Inscreva-se em unibh.br/Enem. Caixa de Assistência OAB Nova Lima. Caminho seguro para os advogados de Minas Gerais. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Cultura Geral. É sempre um prazer fazer o Cultura Geral aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba. Hoje nós vamos falar um pouco da reforma tributária, de direito tributário aqui no programa. Estou recebendo mais uma vez aqui esse grande amigo, professor, né? É uma pessoa que eu tenho muita estima, o professor Walter Lobato, para quem não conhece, é de uma simplicidade só, né? E também de uma competência ímpar. Professor, seja muito bem-vindo, não preciso nem de muita cerimônia para poder te apresentar. Precisa não, querido, sou de casa. Obrigado pelo convite. Seja muito bem-vindo mais uma vez, é um prazer te ter aqui. Professor, como é que a gente pode, já para a gente alinhar nessa conversa, a gente pensar nessa reforma tributária, já que a gente está vivendo essa perturbação, né, social, né, não só por causa da pandemia, mas também assim, dessa insegurança jurídica que a gente tem vivido, também no campo tributário. O que significa essa reforma tributária? O que ela pode trazer de evolução para a gente? Então, Betão, na verdade, assim, antes mesmo da pandemia, desse terrível momento que a gente está vivendo, já se discutia no Brasil há muitos anos a necessidade de uma reforma tributária. O governo colocava aí como pacotes, não só esse governo, como também o anterior, colocavam como pacotes necessários a reforma previdenciária, a trabalhista, administrativa, a política e a tributária, né? Por que a tributária era necessária antes da pandemia? Depois a gente fala dela. Porque antes da pandemia você tinha, primeiro, um descasamento com o que foi previsto na Constituição. Então, a Constituição previa um sistema, esse sistema não deu certo na sua execução, não que a Constituição estava errada, mas a execução daquele projeto deu errado, né? Nós criamos um sistema muito concentrado no consumo, até porque o Brasil não cresceu, o PIB não cresceu, então tinha que se buscar em algum lugar o recurso. O lugar mais fácil de procurar o recurso, a capacidade de pagar tributo é no consumo, então nós simplesmente concentramos a tributação no consumo. Nós temos muitos entes que emitem normas tributárias, então nós criamos uma complexidade de normas também infinita, e, por fim, o sistema, exatamente por conta dessa complexidade, exatamente porque o sistema constitucional ele é quase exaustivo, ou seja, a Constituição tem um grande capítulo sobre o sistema tributário, ele também virou controverso, ele virou inseguro, porque tudo é possível ser levado a juízo e tudo é possível ser levado até o Supremo Tribunal Federal. Só para você ter uma ideia, no último ano o Supremo julgou mais de 100 casos em repercussão geral de matéria tributária. 50% dos casos que estão na Justiça são de natureza tributária. Então, salvo engano, 70% das execuções que estão em juízo são execuções de natureza tributária. Então, esse sistema já era um sistema... Perdão, esqueci. Um dado adicional o mundo mudou de 88 para cá, né? Nós que já temos mais um tempo de vida, né? De estrada, sim, sabemos, somos testemunha que o mundo mudou completamente. Mudou a ponto de eu e você estarmos aqui fazendo esse agradável bate-papo através da tecnologia. Então, aquilo que era mercadoria foi cada vez se convertendo mais em serviço, né? Aquilo que era tangível foi se convertendo cada vez mais em intangível. Então, a riqueza hoje não está nos grandes parques industriais, nas grandes máquinas, mas nos intangíveis. Na hora que você junta isso tudo, você tem a necessidade de uma reforma, especialmente no Brasil, que tem um sistema, portanto, injusto, que concentra no consumo e o consumo sacrifica quem ganha menos, um sistema complexo, difícil de entender para o empresário, e um sistema inseguro, ou seja, o investidor, seja nacional ou seja do exterior, tem bastante receio em trazer dinheiro para o Brasil, porque o dinheiro no banco é um dinheiro muito mais seguro que o dinheiro aplicado na atividade produtiva, né?
Quando vem a pandemia, isso tudo implode, porque o governo passa a precisar de muito mais dinheiro, ou seja, cresce assustadoramente o endividamento, portanto, ele precisa arrecadar mais. Os empresários sofrem uma terrível crise econômica e, portanto, precisam de um refresco e com isso, pagar menos, né? E a economia precisa de mais incentivo e, portanto, onerar menos os encargos, e aí entra também os tributos. Ou seja, pós-pandemia, nós multiplicamos por 1 milhão a necessidade de reforma tributária, mas os interesses passaram a ser ainda mais contraditórios, né? O Estado quer arrecadar mais, o empresário precisa pagar menos, o contribuinte precisa pagar menos, e a economia precisa girar. É isso. É pouca coisa, né, professor? O Walter, a gente viu alguns dados, por exemplo, em algumas matérias, por exemplo, que até agora as pessoas já pagaram mais de R$1 trilhão em impostos, né? E isso que você estava falando, assim, essa coisa dos entes federativos, cada um faz a sua regra tributária, traz essa sensação, seja ela real ou não, que a pessoa paga muito e tem pouco retorno, né? O que a gente pode pensar isso nessa situação didaticamente, porque o imposto é importante para manter o Estado, e a gente vê uma guerra das pessoas, falando assim, nós não temos que pagar imposto, então fica essa dicotomia, o imposto é mal aplicado. Como é que a gente trabalha isso, principalmente na cabeça das pessoas, e pensando numa forma educativa, em que, primeiro, a pessoa é necessário que pague-se impostos, mas é óbvio que precisa regulamentar para que ele também não sofra bitributação, né? Ou tributação e tal, e fica sem saber como é que a coisa anda. Como é que a gente pode pensar nisso, Val? São alguns aspectos, né? Então, por exemplo, assim, a primeira coisa é entender qual o tamanho do Estado que eu quero, né? A carga tributária tem, num primeiro momento, a ver com o tamanho do Estado. Se eu for para o Reino Unido, eu vou ter uma carga tributária menor, mas lá também não tem previdência, não tem seguridade, até porque é uma sociedade homogênea e com um índice de desenvolvimento muito maior que o nosso. Quando eu encaro o Brasil, eu preciso entender que esse é um país absurdamente inundado de vergonhosas desigualdades e, portanto, eu preciso, sim, de uma proteção social, independente da ideologia, da forma de governo. Isso é uma discussão, na minha visão, até meio superficial, porque, assim, você pode adotar uma determinada ideologia, mas você não pode ignorar que esse país tem uma desigualdade enorme e que precisa da proteção social. Basta ver o SUS, né? Imaginou se não tivéssemos o SUS no Brasil, o caos que seria. Os Estados Unidos não tem uma assistência social tão abrangente e muitas pessoas têm dificuldade de ir lá e ir até os hospitais, se consultar, etc. Então, o primeiro ponto é esse. É uma discussão democrática de qual o tamanho do Estado. O segundo ponto eu preciso de um Estado eficiente, um Estado que não desperdice o dinheiro público, um Estado que tenha uma ótima gestão. Esse é um ponto também necessário de se ver no Brasil, porque a gente não tem isso. E aí o terceiro ponto, que é talvez o mais importante de todos. O Brasil tem como cláusula pétrea o federalismo. Muita gente fala, o que é federalismo? O federalismo ele tem dois motivos básicos, né? O primeiro motivo do federalismo é você reforçar a democracia, ou seja, você ter a capacidade de descentralizar o poder para que esse poder não se torne absoluto. Então, em tese, a contraposição não seria só entre os três poderes tradicionais, né? Judiciário, legislativo, executivo, mas também uma contraposição de poderes dentro da própria federação, evitando que a concentração desse poder num único órgão, num país continental como o nosso, se transformasse em algo ditatorial, por exemplo. Então, a ideia do federalismo é contraposição de poderes mesmo. Claro que nessa pandemia a gente viu uma tensão muito maior, mas a ideia do federalismo é ter essa tensão entre prefeito e governador, entre governadores e presidente da República, para que haja um equilíbrio do poder. E a segunda função do federalismo, e aí atinge a sua pergunta, é
numa sociedade absolutamente plural como a brasileira, continental como o Brasil, você precisa descentralizar o poder para que aquele poder esteja mais perto da sociedade que ele representa. Então, imaginemos nós, se tivéssemos um único poder no Brasil, aqui as pessoas de um determinado estado poderiam se sentir representadas e as outras não. A prefeitura ou o município é que está perto do cidadão. A chance de uma cobrança mais efetiva pelos direitos de cada cidadão aumentam na medida que eu aproximo o poder, ou aproximo o representante do representado. Então, essa é a saída do Brasil, reforçar o federalismo. Só que para reforçar o federalismo, eu preciso levar dinheiro com controle, mas eu preciso levar dinheiro também para municípios e estados. Se eu concentro demais o dinheiro na União Federal, eu acabo voltando passos atrás para dizer, então o poder de fato é centralizado, e aí a gente não tem representatividade embaixo. O Brasil só vai sair dessa equação maluca que ele criou quando a gente fizer um grande pacto na federação de distribuir. E quando eu falo de centralizar, não é de centralizar para as grandes capitais que acabam concentrando todos os recursos. Os poucos recursos que a União libera concentram-se nas capitais, né, que têm poder direto de cobrar tributo, nos estados mais desenvolvidos. É de centralizar, levando o dinheiro para onde, de fato, precisa que ele seja aplicado na sociedade brasileira. Ô, Walter, a Abradt, você é um lutador, né? Assim, que traz a Abradt e põe ela nessas discussões e põe todo mundo, trabalha igual um louco e faz live, faz evento e traz não sei quem e faz... A função, a ideia que você tem, que você traz com a Abradt é de colocar essas coisas, essas discussões à mostra, né, para que crie também um pensamento tributário genuíno, né, nacional e com uma interlocução em que fique mais fácil, pelo menos para o campo do direito, das pessoas que sofrem a ação direta, né, da cobrança do tributo, entender de fato o que é essa complexidade da teia tributária brasileira? A Abradt é um projeto que nasceu com os professores Sacha e Misabel, né? Eles são os sócios fundadores, né? Os presidentes honorários e associados fundadores, entre outros tributaristas da época, e a ideia sempre foi essa, ou seja, a Abradt exercer um papel de organizar a discussão tributária, criar uma espécie de cidadania tributária, ou seja, que o cidadão possa, de alguma forma, entender que o tributo é a essência do Estado, né? A forma de cobrar o tributo, muitas vezes, determina o desenho do Estado. Se eu cobro muito tributo sobre o consumo, ao invés de cobrar sobre a renda e sobre o patrimônio, o que eu estou fazendo é ajudar a concentração de renda, ajudar o aumento das desigualdades sociais. Eu posso ter problemas na tributação, como a gente já levou lá, na questão da desigualdade de gênero, na medida em que, por exemplo, nós estamos tendo uma discussão agora no Supremo Tribunal Federal se a pensão alimentícia deveria ser tributada pelo imposto de renda ou não, na medida em que, eu não me lembro da estatística, mas acho que 97% daqueles que recebem pensão são mulheres. E a parte delas é tributada, e a parte de quem está pagando a pensão é dedutível, né? Então, a discussão isso é uma indenização, isso acaba criando uma desigualdade de gênero. Recentemente, nós tivemos uma discussão também no Supremo, porque o governo insistia em tributar o salário maternidade, ou seja, as mulheres acabavam ficando o custo delas mais caro para as empresas, desestimulando a contratação. Então, tudo passa pelo tributo. Mais do que isso, tudo passa pelo direito financeiro e pelo direito tributário. Eu dou aula de financeiro na UFMG e fiz um desafio aos meus alunos. Eu disse a eles, e já faço esse desafio há 2 anos, eu disse a eles, no primeiro dia de aula, se toda semana que eu vier aqui não tiver pelo menos 3 notícias, mas não é noticiazinha pé de página, é manchete sobre direito financeiro, eu darei 100 para todo mundo, vocês não precisam frequentar o resto do semestre. Porque o direito financeiro
e com isso também o direito tributário, é a essência do Estado. Nós estamos falando de auxílio emergencial, nós estamos falando de direito financeiro. E aí nós estamos falando de onde vai sair o valor para pagar isso. Vai sair do tributo, vai sair de alguém pagando isso. Se a gente fala de SUS, nós estamos falando de direito financeiro para financiar a Seguridade e de direito tributário, que é o que arrecada para financiar isso. Se a gente está falando de federalismo, da discussão entre prefeitos e governadores e presidente da República, de novo, nós estamos falando de direito tributário, porque não existe autonomia de ente federativo se ele não tem autonomia financeira. Né? É a mesma coisa de eu dizer para o meu irmão ou para o meu filho que ele vai viver sozinho, mas o aluguel dele eu vou pagar, o condomínio, o IPTU, a alimentação. Ele continua sendo dependente, na medida em que ele não tem a própria receita. Você acha que nós estamos diante de um desafio maior da sociedade brasileira com essa pandemia, Walter, com relação ao direito tributário também? Eu não tenho dúvida, Betão. Esse momento tem sido um momento muito rico de reflexão nossa, né? Enquanto sociedade, né? Enquanto uma sociedade que precisa estar educada para ser solidária, né? Uma sociedade que tem que estar educada para entender que o conjunto muitas vezes afeta o individual e o individual muitas vezes afeta o conjunto. Uma sociedade que precisa entender que se ela quer um SUS forte, ela tem que financiar, que o tributo não é uma relação de consumo do tipo, se eu pago IPVA, minha rua não pode ter buraco. Porque eu pago IPVA não é para tampar o buraco da minha rua, é para financiar o Estado, e esse Estado pode ter outras prioridades, por exemplo, educação, saúde, segurança. Então, essa é a grande discussão da nossa sociedade. Ou a gente agora se faz efetivamente como uma sociedade, ou nada do que nós estamos passando, por mais terrível que seja, vai ficar como lição. Né? Então, eu acho que esse momento é muito rico, muito, muito rico. Walter, com essa coisa da desmaterialização do consumo, desmaterialização das coisas, os impostos também, como diz você no início, ele passa a ser tributado de acordo com a imaterialidade do bem, não é mais tangível. Como que a gente vai pensar nisso e qual é o tamanho do desafio para o direito tributário nesse campo? Porque a gente está acostumado com a coisa material, né? E essa aula você deu demais e continua dando essa aula assim, é pensar nas coisas que são intangíveis. E agora, com a pandemia, amplificou muito mais. Então, tudo agora é digital, praticamente, né? Esse também vai ser o desafio de regulamentar tudo isso e trazer uma inovação até tecnológica para o tributo também? Claro, né? As relações sociais mudaram muito nos últimos anos. A pandemia, de novo, apesar de toda a parte terrível dela, acelerou uma mudança tecnológica muito grande. Então, você tem desafios. O tributo, ele nasce, né, sempre como um fato da vida, que significa uma riqueza que eu preciso tributar. Então, na minha época, quando eu comprava um computador, eu ia lá, comprava um disquete, que meu filho não tem a menor ideia do que é isso, eu comprava um disquete, enfiava o disquete, ele baixava o programa daquele computador e ali eu usava. Depois disso veio o CD, depois disso veio o download de sites, depois disso vem a nuvem, né? Os servidores já não existem mais. Então, aquilo que era mercadoria vira serviço. Antigamente, quando eu fiz 18 anos, meu sonho era ganhar um carro do meu pai. Eu fui dar um carro para o meu filho aos 18 anos e ele falou, pai, eu não uso carro, eu uso aplicativo de transporte. Carro é uma coisa que já ninguém usa mais. Ou seja, você tem uma substituição da riqueza. Percebe? Eu tinha uma aquisição de carros, vamos colocar o carro como exemplo, muito forte. Eu passo a não ter tanto consumo de carros novos e aí a riqueza se desloca, por exemplo, para os marketplaces, ou seja, se desloca para aquele que está fazendo a intermediação. E aí eu tenho que discutir essa relação social. Qual é a relação jurídica existente entre o transportador e o aplicativo de transporte? Qual é a relação jurídica existente entre o usuário e o aplicativo de transporte? Porque a riqueza passa a ficar ali, né? Então, eu preciso ter essa discussão. Essa é uma discussão necessária.
E mais do que isso, onde que esse cara está? Né? Ele está aqui no Brasil, ele tem um estabelecimento no Brasil, ou o estabelecimento dele está no exterior? Então, eu já não posso mais cobrar segundo o estabelecimento, porque a riqueza dele plana pelo mundo por ser um intangível. É um outro tipo de tributação, é uma outra pegada, e aí com isso a gente precisa claramente discutir essa questão. Né? As grandes indústrias, e por isso que o Brasil desindustrializou muito, né? Esse foi um grande defeito nosso, e por isso nosso PIB não cresce há 20 anos, as indústrias estão sufocadas de tributos e não estão com elas mais as riquezas, as margens delas cada vez menor. A riqueza passou para o intangível e ele precisa ser tributado. O WhatsApp é um exemplo, né? Você não paga nada para usar o WhatsApp, mas será que ele não está agregando alguma riqueza? Os seus dados que são comercializados para fins de consumo, né? Essa riqueza não é algo tributável? São reflexões que precisam ser enfrentadas. Bom, gente, deixa eu fazer um intervalinho, vou fazer um intervalo, um minutinho só, nós estaremos de volta aqui na Rádio Cultura de Curitiba e também na TV Banqueta com mais cultura geral. Estamos entrevistando aqui esse grande mestre, Walter Lobato, professor de primeira qualidade da UFMG. Um minutinho só, nós estaremos de volta aqui na TV Banqueta, na Rádio Cultura de Curitiba. Não saia daí. Com fome, fica muito difícil aprender. Por isso, vamos entregar milhares de kits pedagógicos para crianças e jovens e para suas famílias, cestas de alimentos e de material de limpeza. Assim, todos vão estudar protegidos e bem alimentados. Não é fácil, mas com a sua ajuda é possível. Criança Nota 10. Proteger a infância é acreditar no futuro. Apoio TV Banqueta. Todos os dias, milhares de pacientes de Nova Lima, Raposo e Rio Acima procuram o Hospital Nossa Senhora de Lourdes para receber atendimento, sendo que 80% deste atendimento é pelo SUS. O Hospital Nossa Senhora de Lourdes é filantrópico e sem fins lucrativos, por isso precisamos de toda a ajuda possível. A sua doação é muito importante para a restauração do telhado do hospital, que é uma das necessidades emergentes. Quando você doa para o Hospital Nossa Senhora de Lourdes, você não estará ajudando somente a restaurar o telhado do hospital, mas também a recuperar milhares de vidas. Quem está lá dentro precisa da ajuda de quem está aqui fora. Você pode doar qualquer valor e, para a sua maior comodidade, a nossa equipe vai até você. Seja um amigo do Hospital Nossa Senhora de Lourdes. Envie a mensagem "Quero doar" para o número que aparece aí no vídeo e saiba como ajudar. Hospital Nossa Senhora de Lourdes. Humanidade, carinho e atenção à vida. Apoio TV Banqueta. De volta com Cultura Geral aqui na TV Banqueta, na Rádio Cultura de Curitiba. Nós estamos falando hoje um pouquinho de direito tributário, né? Essa ordem tributária nossa, essa teia de aranha que a gente vive no complexo tributário. Ninguém menos do que Dr. Walter Lobato, né? Um especialista em direito tributário, presidente da Abradt e também membro lá do Sacha Calmon. Walter, voltando com essa pauta super interessante, eu queria abrir essa conversa sobre imposto sobre grandes fortunas. É fundamental discutir isso, debater isso e positivar isso que está na Constituição. Como é que você pensa tudo isso, Walter? E quais são os desafios para a gente poder tentar, pelo menos, aplicar alguma coisa parecida disso, entendendo que não é uma discussão de inimizade e nem pessoal, né? É uma discussão de Estado, né? Como é que a gente pensa isso? Esse é um assunto que eu acho dos mais interessantes, né? Eu já participei de bancas de doutorado a favor e contra o imposto sobre grandes fortunas. Para quem não sabe, ele está previsto na Constituição, mas ele nunca foi instituído, né? Por que é interessante esse caso? Porque tudo que eu falo, né, me levaria a falar: precisamos instituir o imposto sobre grandes fortunas, porque, Walter, você está falando que a carga é regressiva, que paga mais quem menos ganha, que a gente não tributa renda, que a gente não tributa patrimônio, então vamos criar um imposto sobre grandes fortunas. O problema é que o exemplo desse imposto ao longo do mundo não foi um imposto muito bem sucedido, na medida em que você espanta o capital quando você começa a tributar muito esse capital, porque nós vivemos num mundo
numa modernidade líquida, ou seja, eu posso ter estabelecimento em qualquer lugar. Eu não, porque eu não sou o detentor do grande capital. Mas o detentor do grande capital ele pode morar no Uruguai e ter uma empresa no Brasil, ele pode morar em Portugal e ter seus negócios no Brasil. Então, o capital, ele tem a capacidade de se mover. Se você tributa ele demais, ele foge, né? Por que eu digo isso? Porque isso demonstrou a ineficiência do tributo. Mas no caso do Brasil, nós temos algo mais agravante, que é como se a gente não tivesse, Betão, feito o dever de casa. Então é assim, o nosso carro está velho, está com problema no motor, mas aí eu vou botar um volante novo. Olha, antes de você trocar o volante, arruma esse motor, né? Conserta esse limpador de para-brisa. O que é isso? O nosso imposto de renda é pouquíssimo progressivo. Ele podia ser muito mais progressivo. Nós precisamos discutir a tributação dos dividendos, que não é isso que eles falam por aí, de que a empresa não paga tributo sobre dividendo e, portanto, é um privilégio. Não é verdade, porque a empresa paga os seus tributos numa carga que ultrapassa 34%. Né? Mas essa é uma questão que precisa ser discutida. Às vezes, isentar o imposto de renda não é bom, porque eu crio a possibilidade de distribuir, eu não crio retenção de capital. Vamos pegar, então, as empresas de capital aberto e vamos tributar o dividendo, mas diminuir a tributação na pessoa jurídica para incentivar o investimento. Isso é uma matéria que precisa ser discutida. A tabela de imposto de renda no Brasil não reajusta há 20 anos. Nós enfiamos milhares, se não milhões, de brasileiros na tributação, sendo que eles não têm capacidade contributiva. Tem 20 anos que não reajusta. Ela é corroída pela inflação. A nossa tributação sobre patrimônio, o imposto de herança, em regra, é 4%. Isso tinha que subir. Em alguns países só atinge 40%, 50%. Então, imposto sobre grandes fortunas. Tenho dúvidas da eficiência. E 2, a gente tinha muita coisa para fazer antes dele. Coisas fáceis de serem implementadas, já previstas na Constituição. O meu medo da gente ficar perdendo tempo em discutir reforma tributária na Constituição é não estar olhando para o dia a dia de mudanças que já poderiam estar sendo implementadas. Aí você tocou num assunto também que afeta aquele empresário, né? Seja ele micro, pequeno empresário, que é a mola mestra, né, da economia brasileira, que está sofrendo de fato hoje com toda essa situação, né? E você também está aí já há um ano. Nós fizemos, logo no início da pandemia, nós fizemos uma pauta e você estava com aquela coisa borbulhando, todo mundo. Eu lembro de uma frase sua que ficou marcada no primeiro programa que nós fizemos, logo depois que começa a pandemia, que você fala assim: a casa caiu no chão, nós vamos ter que reconstruir essa casa. De que forma vai ser, nós não sabemos. E a pergunta que eu te faço é: nós já batemos o alicerce dessa casa, Paulo? Não, estamos muito longe. Muito bem lembrado. De lá para cá, muito pouco ou nada foi feito para o pequeno e para o médio empresário. Esse pequeno e médio empresário, ele não tem fluxo de caixa, então a gente já sabia que ele ia durar pouco, né, que ele ia ter pouca resistência. Ele só teve mais resistência porque ele é um brasileiro. A economia brasileira me assusta sempre com a capacidade dela de sobreviver apesar de tudo, né? É impressionante a nossa, talvez isso daria um outro programa, mas de sociologia. É impressionante a nossa capacidade, a capacidade do brasileiro de se adaptar e de reagir. Isso eu sou fã número 1. Mas em termos governamentais, os empresários tiveram quase ajuda nenhuma. Me lembro quando o governo diminuiu o valor do IOF para baratear o crédito na ponta. Não chega na ponta. O crédito não barateia na ponta, que era algo que tinha que ser feito, independente do tributo. Tinha que ser colocado dinheiro. O mercado financeiro tinha a obrigação de colocar dinheiro mais barato na mão desse empresário para ele poder sobreviver, né? Então, muito pouco foi feito, ou nada foi feito nesse período, e, portanto, nós estamos com a economia cada vez mais sendo destruída. Claro que não dá para liberar comércio, aglomeração, porque nós estamos na pior fase da pandemia, mas que é preciso, de alguma forma,
pensar em injetar, né, um ânimo na economia, é preciso. Injetar ânimo na economia significa injetar crédito ou dinheiro. Não tem outra saída, né? Tem um refis sendo discutido aí para pagar os tributos passados, mas eu não sei se você aprovar um refis agora, o empresário vai dizer, mas com qual dinheiro que eu vou pagar? Meu comércio está fechado. Uhum. Mas é muito interessante, a economia brasileira reage muito, cara. Estava vendo uma discussão sobre a economia no varejo, é muito impressionante, assim. O varejo criou alternativas novas, né, de entrega, de muita compra online, de muita parceria entre marcas que têm a mesma base cadastral, a mesma base de clientes, mas que não são conflitantes. Eu sou muito impressionado com a economia brasileira. Apesar de tudo, ela continua tentando sobreviver. Ô, Walter, em cima dessa fala sua, a gente pode pensar que a gente vive no improviso? Se a gente for pensar assim, o empresário brasileiro, você tem o BNDES, que tem um aporte de dinheiro, né? Investiu aí perto de 1 trilhão nos bancos e tudo, e o dinheiro não chega na ponta. O empresário ele está dentro dessa lógica que você falou, da troca de cadastro, nessa ideia de se manter. E a gente que é do direito, não sei que está nessa área tributária há tantos anos, né? A gente pode pensar que o empresário brasileiro ele vive nessa condição mesmo, assim, de improviso, ele tem que pensar em matar um leão por dia sem arma. Porque é por aí. Ele não tem ajuda do sistema tributário. O nosso sistema tributário inibe o crescimento da empresa. Nosso sistema tributário é complexo, muitas vezes ele acaba deixando aquele negócio ficar só local, ou seja, ele não permite a expansão daquele negócio. Então, do ponto de vista tributário, ele não vai encontrar socorro. Do ponto de vista de mercado, o crédito no Brasil é muito caro. Já foram feitas várias tentativas para diminuir o spread bancário, que foram infrutíferas. Então, o dinheiro para esse micro e médio empresário ainda é muito caro. Ele não tem crédito, ele paga uma carga tributária alta, ele teve uma redução aí dos encargos trabalhistas por conta um pouco da reforma trabalhista, então esse cara tem que ser um herói. E aí ele sempre trabalha com a superação, né? Isso tanto é verdade que o Brasil tem, nas grandes corporações mundiais, lá fora, executivos de nacionalidade brasileira, porque são profissionais que têm uma capacidade de lidar com a crise fora do comum. A minha geração viveu 100% do tempo dela em crise. Claro que essa crise agora é a pior delas que nós já passamos, seja porque a gente está perdendo muita gente querida, seja porque a economia está destruída, mas a nossa geração é uma geração de crise. Isso é bom porque mantém a gente vivo, mas isso é ruim porque a gente não consegue sair desse estado nosso de estar o tempo todo superando crise e crescendo. O melhor jeito de aumentar a carga tributária ou de aumentar a arrecadação do Estado é crescer PIB. A melhor forma é essa, porque aí cresce todo mundo junto, você tem redução de desigualdade, etc. Enquanto o Brasil não crescer, não tem fórmula mágica. Está faltando dinheiro no Estado, está faltando dinheiro no setor privado. Quais os principais pontos da reforma que você acha que pode dar um alívio, pode dar um ponto de crescimento, que você acha? A reforma, para mim, ela tem que basear em 3 pilares muito claros, né? Simplificação, ou seja, é preciso unificar a legislação no Brasil para que eu não tenha um ICMS em cada estado, para que eu não tenha um ISS em cada estado. E quando eu falo isso para você, eu falo como testemunho ocular, porque eu vou, às vezes, fazer sustentação oral em outros estados da federação, encontro lá legislações que são completamente diferentes das de Minas, da de São Paulo, da de Goiás, do Rio Grande do Sul. Ou seja, cada um tem sua legislação, isso é uma loucura. A gente tem o Congresso Nacional, o Senado é a casa da federação, a gente tinha que ter leis complementares unificando a legislação do ICMS e a do ISS. A gente tinha que ter uma clareza quanto ao crédito, ou seja, aquilo que eu compro tem que gerar crédito para o empresário e aquilo que ele vende gerar o débito. Com isso, ele vai só tributar o valor que ele agrega em cada etapa da cadeia produtiva.
Porque se você tributa a mesma riqueza 2, 3 vezes, acontece o que você falou, que é a bitributação, né? Então, esse é o primeiro pilar. Simplificação da legislação tributária. O segundo pilar é, de alguma forma, buscar desoneração do consumo. O que eu acabei de falar. Se você tributa só o valor agregado, você consegue desonerar o consumo. Por que quando a gente tem reportagem de Dia do Contribuinte, sai assim, o sujeito pagou uma carga tributária no automóvel de 50%, no computador de 40%. Se a alíquota daquele tributo era de 18%, é porque vem bitributando ao longo da cadeia. Essa bitributação precisa acabar para onerar menos o consumo. Terceiro, aumentar a tributação sobre a renda para as grandes fortunas ou para aqueles que têm mais capacidade contributiva. Criar novas alíquotas, estratificar mais a tabela do imposto de renda, né? Discutir a questão do dividendo, de que ele pode ser tributado, por exemplo, em sociedades de capital aberto, para reter investimento, mas desonerar o imposto de renda da pessoa jurídica. E eu falei 3, mas tem um quarto pilar. Corrigir o processo tributário brasileiro. Uma decisão tomada, né, o que a gente sempre fala, a base de todo o sistema jurídico é segurança jurídica. Se eu não sei, eu vou parafrasear aqui um grande amigo, senão eu fico com uma espécie de dog law, né, a regra do cachorro. Eu só vou saber se eu acertei ou errei depois que eu praticar. Se eu ganhar um carinho, eu acertei a conduta. Se eu ganhar um tapinha, é porque eu errei a conduta, né? O direito não é assim. O direito ele tem que ser previsível. Ou seja, eu preciso saber se eu me conduzir por aquela rua e tiver uma placa proibido seguir essa direção, qual é a minha pena, né? Eu preciso saber que por ali eu não posso passar. Ou seja, o direito tem que ser previsível, o direito tem que ser claro, porque para ele ser previsível eu preciso saber que aquela rua é contramão. Se não tiver uma placa lá, não tem como adivinhar. E o direito tem que ser conhecido, né? Então, o empresário precisa saber, por exemplo, no nosso caso, né, quais são as efetivas regras tributárias. Então, ele tem que ser claro, previsível e conhecido. E, acima de tudo, confiável. Se eu tenho uma instrução normativa da Receita Federal, da Receita Estadual, da Receita Municipal, que fala determinada coisa, aquela coisa tem que valer, a regra tem que valer. Eu não posso depois criar uma interpretação diferente daquela que eu passei aos contribuintes e dizer para eles, você não adivinhou o que eu queria, então agora você vai ser autuado com uma multa de 75%, às vezes de 100%, mais juros. E eu ainda estou aqui pedindo ao Ministério Público para instaurar uma ação penal, uma investigação criminal, para verificar crime contra a ordem tributária. E se você, após o processo administrativo, você vai ter uma ação penal, pagar o tributo dobrado, porque tem a multa e juros Selic, e, além de tudo, eu vou penhorar bens. Se você não tiver bens, eu vou penhorar o seu faturamento. Esse ambiente não é um ambiente que o sujeito quer investir, né? Se o empresário brasileiro não fosse tão herói, ele ia falar, olha, o melhor lugar para estar no Brasil é no banco, porque eu tenho uma rentabilidade, hoje pode não ser grande demais, como era no passado, dos juros altos, mas eu tenho uma rentabilidade, eu não tenho insegurança jurídica nenhuma, porque ninguém vai me cobrar coisas que eu não sabia, e eu vou receber meu dinheirinho. A pergunta é, eu invisto no banco ou invisto na economia? Esse é o ponto. Bom, gente, deixa eu fazer mais um intervalinho, vou fazer mais um intervalo. Estamos aqui na TV Banquete, na Rádio Cultura de Curitiba, entrevistando Walter Lobato, esse mestre do direito tributário. Não saia daí, um minutinho só, nós estaremos de volta aqui no Cultura Geral.
A CAP, Casa de Acolhida Padre Eustáquio, trabalha para que crianças, adolescentes e seus acompanhantes tenham amparo e estrutura durante a luta contra o câncer e doenças hematológicas até a sua cura. Com trabalho, empatia, compromisso e transparência, a CAP transforma necessidade em esperança. Faça a diferença na vida das crianças e adolescentes com câncer e doenças hematológicas. Faça parte desta história. Conheça pessoalmente o nosso trabalho. Apoio TV Banqueta. Com fome, fica muito difícil aprender. Por isso, vamos entregar milhares de kits pedagógicos para crianças e jovens e para suas famílias, cestas de alimentos e de material de limpeza. Assim, todos vão estudar protegidos e bem alimentados. Não é fácil, mas com a sua ajuda é possível. Criança Nota 10. Proteger a infância é acreditar no futuro. Apoio TV Banqueta. Bom, de volta com Cultura Geral aqui na Rádio Cultura de Curitiba e na TV Banqueta. A gente está indo para o último bloco, né? Daqui a pouquinho o professor tem que dar aula também. Ô, Walter, essa luta nossa não é fácil, né? Ele tem falado que eu e Walter temos conversado só de madrugada, é a hora que a gente está livre. Verdade, verdade. Ô, Walter, o IVA é uma solução? Na verdade, é o tributo que se adota em mais de 124, já não lembro mais o número, mais de 120 países adotam o IVA como forma de cobrar tributo sobre o consumo. Se esse grande número de países adota essa forma, alguma coisa deve estar certa. Qual é o problema do IVA no Brasil? É ferir o federalismo, ou seja, se o IVA ficar na União, a União vai concentrar a receita e nós vamos ter aí uma tendência a abolir ainda mais o pacto federativo, que é tão importante para a democracia e para a maior representatividade do cidadão, como a gente falou no começo do programa, né? Então, esse é uma grande dicotomia, é um grande desafio do nosso sistema. O IVA é, para mim, a melhor solução para tributar o consumo, mas tem que tomar cuidado. Você tem países que adotaram o IVA dual, por exemplo, o Canadá, ou seja, um IVA duplo, que parte dele é cobrado pela União, parte seria cobrado pelos estados. Eu acho que pode ser a melhor solução para o nosso sistema tributário. O IVA é basicamente aquilo que eu falei. Através de um sistema de crédito e débito, você tributa só o valor agregado em cada etapa. Então, a mesma riqueza não é tributada duas vezes. Walter, para a gente encerrar, imposto sobre lucro líquido, o que é isso e como é que isso funciona, se isso funciona? Seria uma coisa viável também? Hoje a gente tem muitas discussões, como eu te disse, a gente tem aí uma espécie de integração, né? Porque eu tenho a pessoa jurídica, que é uma ficção jurídica, que ela paga a carga tributária, e eu tenho o dono dessa pessoa jurídica, o proprietário, o acionista, que ele também vai pagar. Se essa riqueza produzida aqui por essa pessoa jurídica, depois de apurado o lucro, é distribuído para essa pessoa física e é tributado aqui na jurídica, mas também na física, você vai ter um problema de bitributação. Então, o mundo inteiro estuda formas. Nos Estados Unidos, por exemplo, você tem sociedades de advogados para fins de representação perante os tribunais, mas a carga tributária é na pessoa física, nunca na pessoa jurídica. Então, ou você tributa só na jurídica, ou você tributa só na física, ou você cria um regime misto, um pouco na jurídica, um pouco na física. Você tem um outro estudo no mundo, que inclusive um grande estudioso dele é remanescente aqui de Belo Horizonte, da UFMG, professor Tarcísio, sobre os lucros, vamos dizer, acima do razoável. Então, você teria uma alíquota normal para todo mundo, e as grandes corporações, aí a gente está falando muito do GAFAM, né? Google, Apple, Facebook, Amazon e Microsoft, como elas têm lucros muito acima do razoável, você teria uma tributação maior sobre esses lucros mais exagerados. Então, você estabeleceria aquilo que é um lucro razoável numa atividade empresarial, e aquilo que passa do razoável, tudo bem, pode oferir, mas você vai ter uma alíquota adicional sobre ele. O sistema no Brasil
não tem nada disso. A gente tem 3 regimes, o simples, o presumido e o real. O simples, ele é, e aqui um ponto importante de se dizer, é um dos regimes que tem o maior valor no mundo inteiro de regime de simplificação. Então, o nosso teto é 4 milhões e 800 anos. Isso não existe, ou seja, mas até pouco tempo atrás, $1 milhão, mas agora não mais. Isso não existe em lugar nenhum do mundo, né? Um regime desse alcance. Mas o simples tem vários problemas. A legislação dele ficou complexa e o pulo do simples para a próxima etapa, que é o lucro presumido ou lucro real, a carga tributária é muito alta. Então, você não estimula aquela pequena empresa que está no simples a crescer. Aí, o que acontece? No mundo real, no mundo onde o direito não vê e que a gente finge que ele não existe, as pessoas começam a montar várias empresas, começam a criar fraude, simulação. O que eu estou dizendo é errado, é ilícito, é sujeito até a consequências penais. Mas é uma espécie de sobrevivência. E aí a gente cria uma espécie de realidade hipócrita, uma realidade paralela, de dizer, não, o simples visa um regime de simplificação, depois vai para o presumido. Quando eu excluir alguém do simples, ele vai para o presumido. Não vai. Ele vai montar 2, 3, 4, 5 empresas. Ou seja, eu não estimulo a empresa a crescer. Essa legislação estimula os procedimentos ilícitos, que, de novo, são totalmente reprováveis por mim, mas é uma realidade, isso existe aí nos fatos da vida. Agora, para encerrar mesmo, justiça tributária. Nós podemos pensar que a gente vai ter justiça tributária algum dia, ou é uma ficção também? Nós estamos vivendo entre ficção e realidade nesse campo. Betão, para falar com você ou para falar sobre direito tributário, nós podemos ficar aqui até a hora que você quiser. É sempre um prazer. Eu acho que a gente tem um caminho a seguir como sociedade. Outro dia eu virei para os meus alunos e falei com eles, olha, acabei de dar para vocês o semestre de direito financeiro e de direito tributário, vocês vão começar agora, mas vocês já viram a realidade de que a gente arrecada mal, que a gente aumenta a regressividade, que a carga tributária brasileira aumenta essas vergonhosas desigualdades que a gente tem sociais e regionais, né? Eu disse para eles, olha, o sistema tributário brasileiro é o retrato da nossa sociedade. E talvez a nossa sociedade seja o retrato do sistema tributário brasileiro. O que eu quero dizer com isso? Para evoluir para um sistema melhor, a gente tem que evoluir como sociedade, né? A gente tem que evoluir com cidadania fiscal, por isso a nossa eterna guerra na Bradetê, e em todas as associadas que também são co-irmãs da Bradetê, em todos os estados do Brasil, a nossa luta diária, para as pessoas entenderem que o tributo não é algo longe, não é algo que eu pago só o imposto de renda, que o prazo vence agora, talvez eles adiem. Não, tudo que eu faço eu pago tributo. Então, se eu entro num táxi ou num Uber ou no Cabify, eu pago tributo. Porque aquele valor que eu estou pagando ali tem tributo. Se eu faço alguma compra, se eu contrato um advogado, se eu assino um canal de transmissão, tudo eu pago tributo. Ou seja, o tributo está no nosso dia a dia. Enquanto o cidadão brasileiro não se conscientizar disso e construir uma sociedade que o tributo é necessário para o Estado que ele deseja, e que ele precisa decidir qual Estado que ele deseja para saber qual é o tributo necessário, a gente não evolui para uma justiça fiscal. A gente evolui para um sistema de exceções que a gente tem hoje, que eu tenho a regra, e na medida em que eu tenho força política, determinados grupos têm força política, elas vão criando exceções à regra. E aí eu crio um sistema complexo de exceções o tempo todo. Aí eu tenho regime de PIS e COFINS para um determinado setor, eu tenho regime especial de ICMS em determinado estado, eu tenho um benefício fiscal de ICMS, de ISS em outro estado. Eu vou criando regimes de exceção exatamente porque eu não tenho a consciência do todo. Então, vale muito a pressão política. Só vai amadurecer o sistema tributário para um sistema de justiça fiscal quando a própria sociedade amadurecer e entender a importância da cidadania fiscal.
Bom, gente, chegamos ao final do programa Cultura Geral, ficamos por aqui. Walter, mais uma vez, muito obrigado, viu? É sempre um prazer te receber aqui, com esse carinho grande que você tem pela gente. Desculpa a demora aí do retorno, mas é porque a gente anda bem atarefado com esse momento aí. Mas pode me chamar sempre, que eu estou sempre à disposição. Tá joia. Gente, chegamos ao final do programa Cultura Geral. Um grande abraço e voltamos amanhã com mais uma pauta super interessante aqui no programa Cultura Geral. Um grande abraço, um beijo no coração de todos e até amanhã, se Deus quiser. Cultura Geral. Apoio. UniBH. Aqui, sua nota do Enem vale mais. Inscreva-se em unibh.br/Enem. Caixa de Assistência OAB Nova Lima. Caminho seguro para os advogados de Minas Gerais.